Trazer esse debate para a Lespe, não levar esse debate para os territórios periféricos é proposital. Quando eu falo de cannabis e não de maconha, eu já estou selecionando quem participa ou não dessa conversa, né? Quando eu falo de cannabis, eu estou falando para uma galera mais elitizada, vamos dizer assim, da ponte para cá. Quando eu estou falando de maconha, eu estou falando da ponte para lá. Eu estou falando de prisão, eu estou falando de destruição familiar, eu estou falando de dependência química, eu estou falando de tudo que seria de ruim, vamos dizer assim, relacionado à maconha. Legal, e sobre a questão da realidade da periferia, né, que até você fez uma provocação, não é que as pessoas não saibam, mas elas fingem que não sabem porque as patologias existem, né? Comenta um pouquinho o retrato da periferia, porque assim, lá tem o SUS, que é a porta de entrada para a saúde, só que muitas vezes o médico lá não está preparado para tratar essa doença, né? Hoje acredito que os médicos que atuam na rede pública de saúde, nas UBSs, eles não são chamados para falar, para saber sobre o assunto. E aí você está falando da massa que utiliza o SUS. Então você traz para cá um debate de liberação de cannabis no SUS, mas você não traz quem mais utiliza o SUS para saber sobre isso. Você está falando de 3 patologias que se liberou pelo SUS, mas que numa discussão dessa você tem um leque de patologias na qual o cannabis ajuda. Então, onde é que está sendo democrático essa conversa sobre cannabis? E sobre a repressão? A repressão policial, ela existe, não é que ela não exista, ela não vai existir para quem tem liberação e para quem use um óleo. Dentro da periferia, ela vai existir de maneira geral. Independente se seria para recreação, independente se é para medicinal, independente se você está plantando para uma outra pessoa da sua família, independente da patologia. Dentro da periferia vai ter a recriminação, vai ter a força policial. Não tem como você falar de cannabis, maconha, enfim, falar sobre liberação e não falar de reparação histórica e não levar isso para os territórios periféricos. Hoje tem muita família que precisaria ter um tratamento de acesso com cannabis e não consegue ter acesso porque há um despreparo dentro da rede pública de saúde? Cara, hoje 90% das famílias brasileiras acho que precisa de cannabis em algum momento, entendeu? Seja na rede pública ou não. Pós-pandemia, quem não precisa?